Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente, como o nosso pastor falou, é um privilégio nesta noite estarmos aqui para prestarmos um culto de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer o convite. Nós nos sentimos honrados e privilegiados de não somente divulgarmos o nosso projeto, este projeto que já estamos desenvolvendo e atuando na cidade de São Paulo pela graça de Deus. Queremos também agradecer ao pastor que nos convidou para conhecer um pouco do nosso projeto, ao conselho desta igreja, da junta diaconal e todos os membros da igreja. É um privilégio para mim e para minha esposa estar aqui nesta noite. Irmãos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, logo no capítulo 1, versículo de número 27 ao versículo de número 30. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27 ao versículo de número 30. A palavra de Deus diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmãos, um certo grupo de estudantes brasileiros foram para a Alemanha estudar um determinado curso a convite de seus amigos. E quando chegaram no aeroporto, ao desembarcarem, teriam que pegar um trem com destino à universidade que realizaria o curso, pois era distante do local do aeroporto. Quando embarcaram no trem, eles não sabiam como pagar a passagem e nem tinham sido instruídos a tal respeito. Na Alemanha, a passagem se compra antecipadamente e quando o fiscal solicita o bilhete, o ticket, durante a viagem, a pessoa vai e mostra o ticket. Pois é, eles não sabiam disso e nem tinham comprado as passagens. Resultado, antes de chegar ao destino de desembarque, o fiscal cobrou-lhes o ticket, o bilhete de pagamento, e como eles não tinham comprado, foram convidados a descerem do trem. Eles, cheios de vergonha, pois todos olhavam para eles, eles prontamente começaram a gritar com tom de alegria e exaltação: Argentina! 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 Pois bem, meus irmãos, a mensagem que Deus pôs ao meu coração e que gostaria de dividir com vocês tem como tema as marcas da cidadania evangélica. O tema desta noite é as marcas da cidadania evangélica. Então, como podemos evidenciar as marcas da cidadania evangélica? A resposta é com unidade da alma. Unidade da alma é uma marca evidente
da cidadania evangélica. Observe o que diz no versículo de número 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O viver acima de tudo tem o sentido de viver de acordo com a sua cidadania. Ou seja, viver como cristãos. Unicamente e exclusivamente vivam como cristãos. Portem-se como cidadãos evangélicos. É a ênfase do texto escrito na carta do apóstolo Paulo. E isso nos traz implicações bem profundas. Já que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, então é necessário evidenciarmos a todos a marca da nossa cidadania. O texto fala de união, percebam, e tal união é uma das marcas da nossa cidadania evangélica. Como diz na própria carta, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Paulo, quando escreve, encontra uma igreja dividida. E um bom exemplo disso está no capítulo 4, no versículo 12, um pouco mais adiante na carta, quando Paulo roga para que Evódia e Sintique pensem concordemente no Senhor. Este é o cenário que Paulo encontra a igreja a ponto de escrever tal carta. É uma evidência clara que a igreja de Filipos passa por problemas de unidade. O Calvino diz que a principal excelência da igreja é permanecer firme, unida, e daí ser este um dos meios de preservá-la em um estado saudável, visto que ela se despedaça por causa de dissensões. A unidade da alma é demonstração de uma igreja saudável. Mas o que seria unidade da alma? Pode surgir essa pergunta a vocês. Então defino que unidade da alma significa obediência. E não apenas um sentimentalismo barato. O significado é bem mais profundo do que muitos imaginam. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 11, diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Para mim, à luz do Evangelho de João, não faz sentido uma igreja dividida, uma igreja que professa a fé em Cristo Jesus estar desunida. E é como se Deus tivesse falhado com a sua promessa. E Deus nunca falha. Isso nos traz uma grande reflexão nesta noite. Será que as pessoas ao nosso redor nos veem unidas em Cristo Jesus e em amor? Assim como o Pai e o Filho estão unidos em um só? Irmãos, é sabido que somos limitados pela nossa natureza pecaminosa e que somos inclinados a pecar. Somos inclinados ao pecado, mas nós temos a obediência do Filho. Então, a nosso favor, Ele está intercedendo por nós, à destra do Deus Pai, a saber, Jesus Cristo. Portanto, uma igreja não pode estar desunida, não pode estar dividida. Uma igreja não seria saudável encontrada em tal circunstância. Oremos, meus irmãos, para que o Espírito Santo nos fortaleça e assim honremos ao nome do nosso Senhor e Salvador, vivendo com união. Irmãos, notem o motivo da alegria de Paulo
quando ele escreve, ainda nessa mesma carta, no capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudoso, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Que pastor ficaria feliz em ver uma igreja desunida? Um bom exemplo sobre isso seria um batalhão de soldados em guerra. Existe uma formação tartaruga que era praticada pelo exército dos romanos. E ela utilizava os escudos pelos soldados e tinha um caráter defensivo. Consistia em dispor os escudos bem juntos, uns dos outros, formando um teto com eles, visando proteger os projéteis que vinham por cima e também pela lateral, pelos lados. Então, os legionários, esses soldados romanos, tinham apenas que se preocupar com a disposição dos escudos, firmes, unidos, lado a lado, já memorizada por cada soldado bem treinado e bem equipado que era os soldados romanos. Então, podemos pensar como tal formação poderia dar certo, como tal defesa poderia dar certa, se eles não estivessem unidos, com um só propósito, em união. Tal defesa iria romper-se, e eles iriam ser realmente destroçados, destruídos por seus inimigos. Jamais tal formação, sem unidade, sem união, poderia dar certo. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, exorta os filipenses a permanecerem firmes, unidos, com um só propósito, um só entendimento, com uma só alma, contra todos aqueles que resistirem aos adversários, que se levantavam contra eles. Era necessário resistir ao ataque dos adversários. Isso é tão atual na nossa data. Um só entendimento, meus irmãos, deixa eu explicar melhor, e um só espírito é uma forma enfática do apóstolo Paulo. Não é corpo, alma e espírito. Não estamos ensinando aqui tricotomia, 3 unidades de um ser. Isso é um pensamento platônico. Não, não é isso. Aqui o apóstolo Paulo, de forma enfática, fala a mesma coisa de uma maneira diferente. Um só corpo, aliás, um só entendimento, um só espírito, é uma forma enfática e não uma nova doutrina. Irmãos, não há espaço para desunião, pois tal atitude nos leva ao fracasso. Tal atitude levaria os filipenses ao fracasso. Todos nós, todos os que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que pela fé e pelo Espírito Santo estão unidos a Jesus, estão unidos em amor. Estamos unidos em Cristo Jesus, em amor. Então, meus irmãos, vivamos de acordo com a nossa cidadania, com unidade da alma. Vocês sabem por quê? O próprio texto deixa claro. Olha só. Então, vivamos de acordo. Por quê? Porque estamos lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, um exemplo sobre lutar juntos pela fé evangélica é também quando a nossa igreja também apoia projetos missionários. É uma boa forma de lutarmos junto pela fé evangélica. É um bom exemplo disso. Também encontramos nesta passagem uma exortação de quem tem intimidade com a igreja que escreve. Percebam que estes ouvintes são ovelhas do próprio apóstolo Paulo. Paulo é o pastor dos filipenses. Ele tem intimidade com aqueles que ele escreve. Não é só simplesmente uma exortação apenas para exortá-los. Mas não, é de um pastor que tem intimidade, que conhece cada membro da sua igreja. No início desta carta, vamos perceber o cuidado pastoral do apóstolo Paulo. Voltem um pouco no capítulo 1.
versículo 4. Pode voltar um pouco. Capítulo 1, versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Uma demonstração de zelo, de amor, de apego pela igreja, são as orações. Aqui nós temos uma evidência de um homem que tem intimidade com a sua igreja e que roga a Deus em suas orações para que a igreja esteja unida em um só propósito, unida em amor, unida em Cristo Jesus. E sabe também que a igreja, o apóstolo Paulo, tem plena convicção de que uma igreja dividida jamais resistirá ao ataque dos adversários. Nós estamos numa batalha espiritual. Paulo usa essa linguagem, escrevendo aos Efésios. Estamos realmente numa batalha espiritual. E desunião nos traria a ruína. É o que Paulo ensina à igreja em Filipenses, e isso também se aplica à nossa vida atualmente. Paulo, com outras palavras, encoraja a igreja assim: vocês não podem perder a união, devem estar sempre unidos, com o mesmo pensamento e com a mesma vontade, lutando pela verdadeira doutrina. E tempos de falsos profetas e de falsos mestres não é nada novo. Paulo já estava combatendo os tais. Lutar pela verdadeira fé, lutar pela verdadeira doutrina, é a razão que nós encontramos nesta carta para estarmos unidos. Para estarmos unidos. Sem união, jamais conseguiremos agradar a Deus e resistir aos adversários que nos cercam. Os cristãos em dissensão, como poderão suportar os seus adversários separados? Como poderemos lutar pela verdadeira doutrina? Somente juntos, unidos em amor, como igreja, que confia plenamente no Senhor, poderia resistir aos adversários e lutar pela sã doutrina. Tal atitude depende da união e firmeza de cada cidadão evangélico. Lembre-se, Cristo venceu por nós. Não precisamos conquistar espaços. Tudo já foi conquistado. Sabe aquele jargão, tomar posse da vitória? A vitória já foi, já é. Cristo conquistou por nós. O que nos cabe agora é tomar posse dessa vitória e ficarmos unidos. Ou seja, nós estamos unidos misticamente com Cristo. Não podemos estar desunidos, pois isso é contra o propósito da morte de Cristo. Cristo sofreu por sua igreja, foi humilhado por sua igreja, morreu por sua igreja. Portanto, devemos estar unidos, pois é uma marca única, exclusiva da nossa cidadania evangélica. Sabemos que as marcas da cidadania é com unidade de alma. Agora aprenderemos uma segunda marca da cidadania evangélica. A segunda marca da cidadania evangélica é coragem na luta. Coragem na luta é a segunda marca da cidadania evangélica. Notem, versículo 28 diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Nada. Não fiquem com medo. Não sejam tímidos. Não se amedrontem, exclama o apóstolo Paulo com outras palavras. Aqui o apóstolo Paulo exorta-os
para a igreja de Filipos ficarem firmes. Mas quem seriam os adversários do apóstolo Paulo? Seriam judeus? Todos? Não sabemos. Acredito que não seriam somente judeus, pois em Filipos, na cidade de Filipos, não tinha sinagoga judaica. O próprio comentário de Paulo, no capítulo 3, que adverte contra cães, os maus obreiros, a circuncisão, os inimigos da cruz de Cristo, evidenciam que são os judaizantes. Agora, eles sempre foram os principais opositores de Paulo? Sim. Os judaizantes sempre foram os principais opositores do apóstolo Paulo. Só que não somente eles. No livro de Atos, no capítulo 16, versículos 17 e 19, aquele episódio que Paulo e Silas encontram-se na cidade de Filipos, que tem um encontro com Lídia, que lá eles libertaram uma adivinhadora. Lembra-se da história? Então, pois é, aquele povo pagão, aquela adivinhadora foi liberta do espírito adivinhador, e os seus senhores, chateados porque perderam a fonte de lucro daquela prática pagã, entregaram Paulo e Silas às autoridades locais. Isso também é uma evidência que não somente judeus, mas pagãos, eles eram adversários do apóstolo Paulo. Por causa dos adversários, os filipenses não podiam estar desunidos, pois o inimigo avança. O exemplo maior vem de seu próprio pastor. Paulo, que foi preso, não por ser um criminoso, Paulo foi preso por ser um pregador do Evangelho, um pregador da mensagem de salvação, o poder de Deus. É um excelente exemplo. Outro exemplo de coragem na luta, que nós encontramos na própria carta, é o jovem Epafrodito, que quase morreu de uma doença, e tudo isso por causa do Evangelho. A união, a coragem, fizeram de Paulo e Epafrodito bons exemplos para os filipenses. Eles tinham coragem de enfrentar qualquer tipo de adversários, e não importava as consequências, pois eles sabiam que tinham Cristo como alvo principal de suas vidas. O que importava mesmo é que o nome do Senhor, Jesus Cristo, fosse engrandecido. Coragem, coragem. O Evangelho de Cristo não é para covardes. É necessário ter coragem. O fato de não nos intimidarmos é um bom sinal. É sinal de quem somos. Mas o que seria hoje e antes coragem cristã? Como podemos definir a coragem cristã? Bom, é bom definirmos o termo, para não haver confusão na interpretação. Coragem cristã em nossos dias, o meu exemplo é pagar os impostos. É um ato de coragem, onde todo o sistema nos impulsiona a não pagarmos os impostos. Resistir à tentação de pequenas fraudes. Sabem por quê? Um exemplo de cidadania brasileira, nós somos conhecidos no resto do mundo com o nosso jeitinho de ser. E às vezes falamos isso com orgulho. Isso seria para a nossa vergonha. Isso é um exemplo de coragem, quando resistimos às tentações, quando sabemos dizer não para as pequenas fraudes, as ações fraudulentas, que a princípio é vantagem financeira, mas é desonra para a nossa fé, quando estamos envolvidos. Outro exemplo de coragem trago-vos, é quando um jovem se preserva virgem até o casamento, ainda mais quando o mundo ao redor aposta sobre quem vai ou não ter o primeiro encontro amoroso. Gente,
Isso para mim é um grande ato de coragem, manter-se puro até o casamento. Na minha época, isso era comum de ouvir. Hoje, parece bobeira, mas não é. Eu encaro isso como um ato de coragem. Os adolescentes são encorajados a namorarem cedo pela sociedade. Manter-se puro em nossos dias é um bom exemplo de coragem. Eu não consigo entender namoro na adolescência, é uma opinião minha. Eu não consigo entender a razão e o motivo do namoro na adolescência. Para mim não faz sentido namorar na adolescência. Eu e minha esposa testemunhamos isso quase que diariamente, porque nós trabalhamos numa escola e infelizmente vemos a angústia de alguns jovens pressionados por outros adolescentes a deixarem de ser, o termo é BV. Aí eu fui pesquisar, um bom pesquisador vai saber o que é BV. Vocês sabem o que é BV? A resposta é interessante. BV é boca virgem. Gente, há crianças encorajando outras crianças a se beijarem. Idade, 9 anos de idade. Uma certa professora perguntou para uma criança de 11 anos de idade: você já tem um namorado? Para mim é falta de assunto ou de conteúdo para a aula. Portanto, irmãos, hoje, em nossos dias, pela nossa sociedade, infelizmente imoral até a última tampa, até a última gota, melhor dizendo, um jovem cristão dizer não para a imoralidade, não somente os jovens, mas adultos, isso é um ato de coragem, um ato de coragem cristã. Isso é coragem na luta. Irmãos, os adversários se opõem a vocês diariamente. É um campo de batalha espiritual. Então, para nós que vivemos como cristãos, devemos dar testemunho da nossa cidadania, a marca da nossa fé, a marca da nossa cidadania, a nossa morada celestial. Outra grande alegria para nós, e que isso é prova, como diz o próprio apóstolo Paulo, é que tais pessoas que se opõem a nós pela nossa fé evangélica, para eles é sinal de destruição. Ao se oporem a nós, eles estão se opondo ao próprio Cristo. Já que professamos a fé em Cristo Jesus e vivemos de acordo com a nossa cidadania evangélica, aqueles que nos atacam estão atacando ao próprio Senhor Jesus Cristo. As boas novas do nosso Senhor. Firmeza, meus irmãos, envolve união, sem medo dos adversários. Por que temeríamos o nosso adversário, se a vitória já foi conquistada para nós, em Cristo Jesus? Ainda no versículo 28, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então, qual seria a maior prova de estarmos no caminho certo? Qual seria a maior prova de estarmos no caminho certo? Você já parou para pensar sobre isso? A maior prova de nossa cidadania é sermos atacados pelos nossos adversários. Pode parecer curioso o que eu estou falando, mas é um bom exemplo de sabermos que estamos no caminho certo. Por isso, não devemos estar intimidados, pois a salvação vem da parte de Deus. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm a salvação da parte de Deus. É motivo de grande alegria quando somos atacados pelos adversários, e não de tristeza, meus irmãos, pois é evidência da nossa salvação. O próprio autor da carta aos Hebreus fala um exemplo de paternidade divina quando nós somos disciplinados e corrigidos, porque um pai disciplina e corrige o filho que ama. Pegando esse mesmo exemplo da carta aos Hebreus, eu posso aplicar o que o apóstolo Paulo fala sobre essa alegria de sermos perseguidos. Lembremos que o apóstolo Paulo está preso por pregar o evangelho e não por ele ser
um criminoso, e ele fala para que a igreja esteja alegre. Então, a Bíblia afirma que não há comunhão, percebam, não há comunhão entre a luz e as trevas. Quando a luz chega, dissipa-se as trevas. Não pode existir união. Não podemos recuar. Sabe por quê? Porque temos a salvação da parte de Deus. E isso é um estado de preservação do mal. Salvação tem um significado também de preservação do mal. Ou seja, estamos salvos, estamos nas mãos do nosso Senhor e Salvador, e Ele nos preserva de todo o mal. Isso é motivo de alegria. Calvino conclui esta passagem assim: pois os perversos, quando guerreiam contra o Senhor, já por uma resistência, por assim dizer, dão sinal de sua destruição. E quanto mais ferozmente afrontem os santos, mais se preparam para a ruína. Quanto maior o ataque dos nossos adversários, mais ferozmente ele nos ataca. Isso é evidência da ruína deles e prova da nossa salvação. Crente que não sofre perseguição, parece-me estranho ouvir isso. Irmãos, sabemos que todas as pessoas que almejam viver piedosamente as Escrituras Sagradas, viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidas. É preciso, repito, é preciso ter convicções profundas de quem somos para vivermos de acordo com o nosso ser. É preciso ter convicções profundas de quem somos para vivermos de acordo com o nosso ser. A nossa vida é uma expressão daquilo que nós cremos. A nossa vida é uma expressão daquilo que nós cremos. Por isso, para nós que recebemos a cidadania em Cristo, e Ele venceu o mundo, não faz sentido termos algum tipo de medo, mesmo que tal adversário se levante, seja cruel, feroz. Nada importa, meus irmãos, nada importa, porque nós temos a justiça de Cristo. Nós temos a justiça de Cristo. A marca da nossa cidadania evangélica é a unidade da alma, coragem na luta, pois vivemos num mundo caído, miséria humana, corrupção e a maldade são os nossos adversários naturais. Até agora, meus irmãos, aprendemos que as marcas da cidadania evangélica são unidade da alma, e cidadania evangélica é disposição para sofrer por Cristo. A terceira marca da cidadania evangélica é disposição para sofrer por Cristo. Olha o que diz o texto, versículo 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Isso mesmo, meus irmãos. O apóstolo Paulo encoraja aos filipenses que nós recebemos a graça de Deus por padecermos por Cristo. Hoje, com esse tipo de teologia triunfalista, pode parecer estranho. Sim, meus irmãos, disposição para sofrer por Cristo é uma marca da nossa cidadania evangélica. Então, podemos sofrer por causa de Cristo? Sim. E tal graça nos foi dada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Algo que nos foi dado, como falei, graciosamente. A grande verdade que o apóstolo Paulo nos ensina nesta carta é que temos o privilégio de compartilharmos o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a figura que eu uso como exemplo para nós nesta noite é o próprio apóstolo Paulo. Note o que Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Que belíssima declaração de alguém que tem convicções profundas da sua cidadania. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Palavras do apóstolo Paulo. O que leva uma pessoa como o apóstolo Paulo a fazer uma declaração como esta? O sofrimento descrito nessa passagem não indica necessariamente um mal. Pelo contrário, é gracioso padecermos por Cristo, em prol do Evangelho. É gracioso para nós. E tal sofrimento é oriundo de uma cidadania digna do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda mais hoje, como eu falei um pouco antes, quando a maioria das igrejas carismáticas enfatizam a prosperidade como marca da vida cristã, ou evidência da salvação, ou evidência de uma nova cidadania, prosperidade financeira. Não é. Paulo, depois de ser preso por ser cristão, nos dá uma razão para padecermos por Cristo. A tônica da mensagem do apóstolo Paulo é padecer em nome de Cristo, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Não somente de crerdes nele, mas de padecermos por ele. São palavras do apóstolo Paulo. Pois isso é prova evidente de nossa herança. Somos filhos e herdeiros de Deus. Você já parou para pensar na implicação desta tese? Herdeiros de Deus, de tudo que Deus criou. O que este mundo pode ocupar no lugar da profunda herança que recebemos em Cristo Jesus, herdeiros de Deus. Como em outra passagem, Paulo escrevendo aos Romanos, versículo 17 do capítulo 8, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É difícil, meus irmãos, eu entendo, é difícil falarmos nesses termos, mas é a verdade de Deus. Os filipenses tinham a mesma luta que o seu próprio pastor. Tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Eles tinham o mesmo problema, os mesmos adversários, o mesmo combate que o seu pastor. E o seu pastor escreve para eles, exortando-os. Todos nós, irmãos, todos nós vivemos num campo de batalha e temos adversários, assim também como os filipenses. Não é à toa que Paulo diz que os filipenses são testemunhas da grande batalha. As batalhas são marcas evidentes de nossa salvação, da nossa vida. Portanto, sejamos fiéis e cumpridores da dignidade cristã. Pois todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador têm as mesmas lutas. Sabemos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Também sabemos que jamais padeceremos da mesma forma que Jesus. Não é isso que o apóstolo Paulo está encorajando a igreja, a padecer da mesma forma que Jesus, porque Paulo sabe que ninguém jamais conseguirá padecer da mesma forma que Jesus Cristo. Mas devemos estar unidos, com coragem, custe o que custar, pois tais coisas são marcas da dignidade cristã. E meus irmãos, nesta noite eu concluo esta mensagem com 3 aplicações. A primeira, se alguém está em desunião com a igreja ou com o irmão, o momento é agora de reconciliação, pois devemos estar unidos
e em amor. A segunda aplicação é que devemos resistir às tentações deste mundo com coragem, pois estamos em guerra, e essa coragem está em Cristo Jesus, na vitória. E a terceira e última aplicação da mensagem é: o sofrimento é uma forma de aperfeiçoamento em Cristo. Devemos estar dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. Que Deus nos ajude e que nos abençoe. Firmes nas promessas de Jesus. Nos coloquemos em pé e entoemos o hino 177. Firme nas promessas de Jesus. Promessas do Senhor, Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, sempre firme, sim, nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de trabalhar, dentro do verbo sempre a campar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus.
Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Sejamos despedidos com uma oração com o nosso irmão Fábio e a seguir eu impetrarei a bênção. Santo Deus, bendito e eterno Pai, te rendemos graças, porque o Senhor é o Deus da nossa vida e o Senhor é o Deus da nossa salvação. É o Senhor que nos mantém unidos como a igreja viva, a igreja que professa fé em Cristo e com coragem se mantém unida, em firmeza, em união, juntos, proclamando as verdades eternas, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus e a alegria de padecermos por este Evangelho, custe o que custar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos encontrados fiéis, que o Espírito Santo nos fortaleça e que nos encoraje diariamente a vivermos e proclamarmos a nossa fé em Cristo Jesus, vivermos conforme a nossa cidadania. É o nosso grande desafio neste mundo caído, com misérias humanas, corrupções e imoralidade. Fortaleça a tua igreja, Senhor. Fortaleça a tua igreja para que ela seja luz neste mundo, para que se dissipe as trevas onde chegar cada um de nós. É assim que nós oramos, agradecido. Em nome de Jesus oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor insondável de Deus Pai, assim como a doce e eterna comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, hoje e por todos sempre. Amém. Podeis assentar, ouçamos o pós-lúdio.